Olá, seja muito bem-vindo ao Trilha do Mestre Podcast, um podcast feito por professores e para professores. Aqui a gente conversa sobre os bastidores da sala de aula, as expectativas do professor, a vida dos professores e da educação de uma forma geral. E hoje o nosso tema é Todo mundo tem direito à escola, né? Vamos conversar quem é esse todo mundo. E nós recebemos aqui hoje o professor Jonas. Muito obrigada, professor, por ter vindo, né, aceitado o convite. É um prazer, uma honra receber você. E o objetivo, né, da nossa conversa, hoje já expliquei para ele que é um bate-papo, e vocês Sim. que já estão assistindo, né, um bate-papo, é a gente refletir um pouquinho sobre a forma acessível de acolhida, o direito à educação das crianças imigrantes aqui no Brasil, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios, sobre que as famílias têm enfrentado, que as crianças têm enfrentado, que a própria escola tem enfrentado nessa temática, né? Em relação ao acesso à escola pública, em relação à convivência, ao relacionamento ali com os professores, com os alunos e com as famílias, né? Então, deixa eu apresentar o professor Jonas, daqui a pouquinho deixa ele falar um pouquinho. O professor Jonas é, então, graduado em letras, né? Português, habilitação em português e espanhol, né? Pela UEMS, também me formei na UEMS, mas eu fiz letras em inglês. Inglês, sim. Especialização lato sensu na área dos estudos linguísticos, também pela UEMS, mestrado em letras, né? Professor que gosta bastante de estudar, o mestrado lá na UFGD, né? Professor efetivo na rede de ensino aqui do estado de Mato Grosso do Sul e também professor na rede municipal. Já atuou ali, já tem experiência em letras, né, com ênfase ali na questão da escrita, na língua portuguesa, na literatura, né, língua espanhola e redação também. Atualmente é coordenador nos núcleos de língua portuguesa, migrantes e escolas do campo ali na Secretaria Municipal de Educação de Dourados. Professor, muito obrigada, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter aqui você conosco. E eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória na educação, como você escolheu a profissão, né? Qual foi a sua trilha do mestre até aqui, tá bom? Fique à vontade. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? É um prazer estar aqui também falando sobre as nossas atuações do dia a dia, as nossas práticas docentes, né? O nosso trabalho cotidiano aí dentro da sala de aula. Então é de professor para professor, uma conversa bem bacana e bem real. Bom, como você disse aí, tem uma breve análise, leitura aí do meu currículo, né? Eu sou professor há 17 anos já, né? Eu falo que foi a profissão que me escolheu, porque eu sempre fui um aluno muito problemático em relação às exatas, à matemática. Então, quando eu decido fazer letras, é para fugir de qualquer coisa que tivesse matemática, porque eu sempre fiquei de exame da quarta série, né? Na época falávamos série, da quarta série do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio. Olha só. Então, eu corri da área das exatas e a letras me escolheu porque, a princípio, eu queria algo relacionado à saúde, talvez enfermagem, né? Mas, pelas condições da época, era inviável. Aqui em Dourados, na época, só tínhamos um curso de enfermagem, né, integral. Então, eu decidi uma segunda opção, letras, e com 2, 3 meses de curso, eu tinha certeza que estava no caminho certo, porque eu amo ser professor. Ai, que bom. Que legal. E então, assim, a profissão que te escolheu no fim. E A, você, depois de conhecer, gostou. a profissão me escolheu. Sabe quando a gente era criança que a gente brincava de escolinha? Eu já tive essa fase aí também com os irmãos, com os primos, né? E nas brincadeiras eu era sempre o professor, né? Então, assim, talvez já estivesse ali no nosso DNA, na nossa vocação, né? Essa decisão de ser professor, de querer ser professor. Mas com o que eu posso falar a respeito dessa nossa trajetória? Que ao longo desses 17 anos eu sou um profissional muito feliz na escolha em que eu fiz. Por 17 anos eu estive dentro da sala de aula, né, trabalhando aí em diferentes componentes curriculares, né, da nossa formação, na língua portuguesa, na literatura, na língua espanhola, né, e também, conforme você leu aí para os colegas, né, atuando aí na área de redação, corrigi por muitos anos aí redações do Enem, né, a gente contribui, colabora com a criação de questões
para concursos, né, para vestibulares de algumas universidades voltados para do espanhol, né? E agora um novo desafio, né? Já fui coordenador pedagógico, coordenador de área de língua portuguesa, trabalhei em escola particular, a rede pública onde eu tenho a minha casa, os meus 2 concursos, tanto no município de Dourados quanto na rede estadual, e aceitando o desafio de fazer parte agora da Secretaria Municipal de Educação nessa nova gestão do prefeito Marçal Filho, em que nós somos aí, então, levados a ficar à frente, dentro do departamento de ensino, do núcleo de língua portuguesa, das escolas do campo e também, agora, com as questões étnico-raciais e também dos migrantes, né? Que é bastante desafiador, tem muito trabalho e bastante coisa que vem acontecendo. Que acho que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, isso mesmo. Eu conheci o professor Jonas nas formações aí da vida, né? Eu também sou da rede municipal de ensino de Dourados, então eu já conhecia, temos a mesma casa, que é a Escola Municipal Aurora, né? A gente se conheceu, né, nas caminhadas aí, acho que mais na formação mesmo. Lá na escola a gente teve pouco contato, né? Exatamente. E agora também estou ali compondo o departamento de ensino, né? Há pouco tempo, né? Estamos trabalhando juntos ali e tenho certeza que a gente tem muito a contribuir, né, ainda, por várias temáticas, e já falei em outros episódios, e repito aqui, a formação de professores é minha paixão, foi assunto do meu TCC, então é uma coisa assim que eu acredito muito que através da formação a gente consegue trazer os nossos professores à reflexão, né? E o podcast nasceu nesse sentido, de ouvir a voz dos professores, de dar voz aos professores, né? Porque, às vezes, a gente, na correria, no meio de tantas exigências e tantas, né, demandas que a gente acaba não sendo ouvido ou também não tendo tempo de falar, né, de ver a nossa perspectiva a respeito, né, das questões que envolvem a educação. Então, acho que nosso bate-papo vai ser bem produtivo hoje. E, então, assim, para situar o pessoal, né, do que a gente está pensando e falando, né, trouxemos a temática para hoje, né, nos últimos anos a gente tem visto um número cada vez maior de famílias migrantes chegando aqui no Brasil, né, são pessoas que vêm de diferentes países, de diferentes partes do mundo, né, Venezuela, Haiti, Bolívia, Síria, em busca de segurança, de trabalho e uma vida melhor, né, e esse movimento migratório tem crescido bastante, traz junto com ele alguns desafios, né, por exemplo, como nós vamos inserir as crianças que vêm com essas famílias no processo educativo, né? Como contribuir para que elas continuem tendo o direito à educação garantido, né? Porque, afinal, quando a criança cruza a fronteira, ela não deixa para trás o direito de aprender, né? E aí a gente sabe que existem leis brasileiras, né, que orientam todo esse direito à educação, orientam o direito das pessoas migrantes também, né? Então a gente pretende falar um pouquinho, né, sobre isso e como as escolas podem, os professores podem, né, acolher essas crianças, incluir, né, os desafios e as dificuldades que às vezes os próprios professores enfrentam nesse momento também, né? Às vezes as inseguranças, né? Então, assim, a ideia é a gente trazer essa reflexão mesmo, conversar sobre isso um pouquinho, aproveitar um pouco da experiência, né, do professor Jonas nessa área, mas antes de tudo lembrar, né, e é o tom do nosso podcast, que nós somos humanos, que convivemos com outros seres humanos e nos formamos no contato com seres humanos, né? Então, assim, falar de professor para professor é muito importante, porque no fim é nós que estamos lá no contato direto com as crianças, né? Isso é importante. Então, antes da gente falar assim de um panorama geral sobre essa questão, eu queria perguntar para você, professor Jonas, como foi a sua experiência, primeira experiência ali nesse contato com esses alunos imigrantes, né? O que você sentiu, como você percebeu essa realidade? Falando do professor mesmo, professor Jonas ali naquela situação, como que você se sentiu nesse momento? Se você tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar nesse momento? É interessante essa pergunta, porque quando nós falamos dessa experiência, talvez nós pensemos exatamente naqueles estudantes internacionais. E esse primeiro contato nós precisamos ter em mente que acontece muitas vezes com as pessoas bem próximas a nós aqui, que são os nossos irmãos, os nossos alunos indígenas. Eles também têm uma complexidade linguística, já que a língua portuguesa vem como segunda língua, e todos os que estão aqui, pertencentes às nossas reservas, próximos a nós, eles são falantes de uma língua materna. Então, esse foi um primeiro contato, um primeiro desafio, que é o mesmo que vai
trazer uma dificuldade aí para os professores em relação aos imigrantes internacionais. Então, no primeiro momento, nós temos esse contato com esses alunos, com esses estudantes, né? Na minha formação, na minha atuação, sempre trabalhei em escolas em que recebia um número de estudantes indígenas, e aí há uma dificuldade do professor, principalmente os de língua, em trabalhar com esses alunos, até por conta das questões inerentes à cultura de cada um deles, à introspecção desses nossos alunos, mas, assim como com os nossos alunos indígenas, os nossos alunos migrantes internacionais vêm com essa barreira linguística também, e todos eles aprendem igualmente. Uhum. É um desafio? É um desafio. Eu me recordo, agora falando sobre os migrantes internacionais, especificamente de uma aluna venezuelana, quando eu assumo meu concurso na rede, né? Na rede estadual eu estou desde 2008. Na rede municipal de Dourados, eu começo a atuação em 2018. E quando eu vou para uma escola periférica da região de Dourados, eu me deparo com uma aluna venezuelana. Naquela época em que eu assumi o concurso, nós tínhamos aqui na nossa rede municipal, no nosso componente curricular, a língua portuguesa 2. Então eu assumo nesse componente. E quintos anos, né? Eu sou lotado em 3 escolas, quintos anos, e vem essa realidade. Estou ali explicando o conteúdo dentro da minha sala. Não sabia até então que essa aluna estava, né, havia realizado a sua matrícula, e explicando, e os alunos, de alguma maneira, me dando um feedback de que estavam entendendo, e ela calada, tímida, assim, olhando para mim como se estivesse assustada. E aí eu percebo, falo assim, você é uma aluna nova, não me recordo, né, de você nas minhas últimas aulas, né? E aí os alunos respondem, ah, professora, ela veio de outro país, ela veio da Venezuela, enfim. E aí ela, assustada, confirma com a cabeça que sim, e eu começo a falar em espanhol, né? E aí ela abre um sorriso, ela fica assustada e dá um sorriso como se estivesse aliviada. Ai, E aí eu disse o seguinte, então todo o conteúdo que eu acabei de explicar aqui para os meus alunos em língua portuguesa, eu vou explicar para você também em espanhol, né? Graças a Deus a gente domina essa língua, né? É a nossa língua de formação também, acadêmica. E aí eu expliquei esse conteúdo e a aluna faz toda a atividade, né? E a gente respeitando esse processo linguístico. E quando eu falo de respeitar o processo linguístico, eu volto lá na questão também dos nossos alunos indígenas. Uhum. Nós precisamos desmistificar de que o nosso país é um país monolíngue, né? O mito do monolinguismo, ele precisa, de fato, ser erradicado do nosso país, porque o nosso país, ele tem mais de 200 línguas de povos originários. Então, assim, nós precisamos nos formar, capacitar, não gosto muito dessa palavra, mas precisamos fazer essas nossas formações, buscando conhecimentos para lidar com o conceito desse pluralismo linguístico que nós vivemos. Não somente com o cenário dos migrantes, mas para nós atendermos também aqueles que são daqui do nosso país. É verdade, é uma realidade tão próxima que às vezes a gente não para pensar. E você falando aí, eu me recordo, né, de 2 situações também que eu passei com alunos, né? Um aluno indígena, ele era calado nas aulas, ele não participava. Eu sou professora de língua inglesa na rede, né? E eu dando a aula de língua inglesa, acho que era uma aula de... A gente falava sobre cores, né? E eu dando a aula de língua inglesa, eu mostrava a cor e eu vi que ele ficava, né? E aí eu instigando ele para que ele falasse, né? E aí ele falou uma palavra, não sabia o que era, né? Aí mas me deu aquilo, falei, o nome dessa cor? É a cor, esse aqui? Ele é. E aí eu me liguei que ele estava falando na língua dele. E a partir desse momento eu comecei a perguntar mais para ele, deixar ele falar, né? Eu não entendia nada, mas o fato de eu ter trazido ele para mais perto, né, fez ele se abrir comigo e ter mais espaço ali, né? E aquilo foi significativo para mim, enquanto professora, para parar e refletir. Gente, é daqui, tá tão pertinho de mim, e eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido, né? E a outra situação foi com um aluno venezuelano também. Eu não lembro, acho que era uma música que eu estava ensinando para os alunos, e ela tem alguma correspondência com a língua espanhola. E eu acho que ele percebeu a musicalidade, né?
E aí ele começou a interagir um pouco mais comigo. E aí eu comecei a perguntar para ele. Falei, como que chama isso aqui? Por exemplo, estava trabalhando, acho que era animais nessa aula. Sim. Como que chama isso daqui? E aí ele me falou em língua espanhola, né? E aí eu comecei a dar essa oportunidade. Todas as aulas, quando eu apresentava, né, a temática da língua inglesa. Aí eu falei, até me arrependi depois, porque aí ele não parava de falar mais. Se encontrou. Se encontrou, mas aí ele, eu acho que é isso, a questão da acolhida, né, dele perceber que tem um espaço, que ele foi visto, né, porque é difícil, e pensando enquanto professor, às vezes a gente está tão imerso ali naquele monte de coisa que a gente precisa dar conta, mas a gente precisa parar. Precisa parar e nos colocarmos no lugar do outro. Uhum. Agora, a conversa vai fluindo, né? A gente vai lembrando algumas coisas e vamos falando. Dentro do núcleo agora dos migrantes ali no departamento, nós criamos ali, né, estamos num processo de elaboração das provas de classificação, né, Uhum. da quais os estudantes têm direito, na língua materna, Uhum. inclusive. Então esse é o diferencial. E aí eu atendi uma coordenadora de uma escola que ela foi pedir algumas sugestões, algumas orientações em relação a uma prova, né? E nessa avaliação havia um corpo humano em que tinha alguns comandos para as crianças pintarem de vermelho, se eles dominam o espanhol, de amarelo se domina o português, de verde se domina o inglês e assim por diante, algumas outras cores, se dominam outros idiomas, né? E a coordenadora falou assim, eu levei um susto porque tá a prova toda em espanhol e tá pedindo para o aluno pintar de rojo. E aí o menino vem e começa a pintar de vermelho. Aí eu olho para ele e falo assim, não é roxo, é rojo. Não é vermelho, é roxo, né? Por conta do rojo. E aí eu ri, né? Falei, coordenadora, viu como é importante se colocar no lugar do outro? Porque rojo em espanhol é vermelho e não roxo, né? E aí ela falou assim, então, aí naquele momento eu parei e falei, o que nós, enquanto profissionais, enquanto professores, enquanto coordenador, enquanto equipe gestora, estamos fazendo com nossos alunos? É importante se colocar no lugar do outro, porque quando eles se sentem inseridos, como você exemplificou aí nas suas aulas, eles dão um show. É verdade, é verdade. Porque, assim, às vezes dependendo da situação, é só uma barreira linguística. É Né? uma barreira linguística. E às vezes, uma das barreiras. Uma das barreiras, né? Lógico, tem outras situações, mas dependendo do caso, às vezes você passou aquela barreira ali, né? Ele já consegue se desenvolver em algum sentido, né? E aí eu passo para a segunda pergunta, então, professor, como você tem percebido a chegada, né, dessas crianças imigrantes ali na escola? Você acha que a recepção é acolhedora? Ou a gente ainda encontra muitas barreiras, né? A gente acabou de citar, né, que tem algumas barreiras, né? Sim. Mas você acha, qual é a sua percepção? É mais acolhedora ou a gente ainda tem mais barreiras do que acolhimento? Bom, é uma pergunta interessante. E aí eu vou falar desses meses em que nós estamos ali no núcleo, né, dos migrantes. Era um núcleo que precisava ser, de fato, colocado para a ativa devido ao fato do nosso município ser o quinto município do Brasil a acolher estudantes migrantes venezuelanos. Então nós temos aí um dado que nós perdemos para as capitais de São Paulo, Manaus, Curitiba, a cidade de Chapecó, em Santa Catarina, e o quinto é Dourados. Consequentemente, essas pessoas vindo para cá, os alunos eles vão para as escolas. E um dado muito importante que nós precisamos entender é que esses alunos, eles têm a garantia de serem matriculados imediatamente nas escolas públicas, independente de terem ou não documentação. Nós sabemos que, falei que uma das barreiras enfrentadas é a barreira linguística, mas muitos dos nossos migrantes também vêm para cá em situações que precisam sair do seu país de origem às pressas, por uma questão até de segurança. Sim. E aí ele chega na escola. Veja bem, ele já tem a barreira linguística, porque ele não fala o idioma, ele já está com seu filtro afetivo inferior, porque ele teve que deixar o seu país,
Ali ele deixa a sua história, a sua identidade, seus parentes, seus amigos. E aí ele se estabelece numa outra comunidade, que tem uma outra cultura, um outro idioma. Essa é uma das barreiras. E aí nós não podemos deixar de mencionar aquilo que acontece nas escolas brasileiras, né? Não é algo que o professor, que eu esteja inventando, porque você também é professora, e você sabe que nós, infelizmente, ainda temos casos de racismo, de bullying, de xenofobia, né? Com os nossos estudantes, e os venezuelanos e outros migrantes de outros países também sofrem esse tipo de situação. As escolas, elas estão preparadas para receber esses alunos 100%? Não. Elas não estão preparadas. Nós estamos caminhando e nós estamos percebendo esse avanço agora, de fato, nesse departamento, nesse núcleo. Por quê? Porque uma das questões que nós precisamos e nós estamos agora dando bastante atenção é a formação dos professores, porque a formação dos nossos professores, a nossa formação, ela é insuficiente para atender a todas as demandas, né? Então, nós precisamos lidar aí com uma diversidade cultural e linguística muito alta, né? É considerar também o outro, é desconsiderar o nosso país como monolíngue, apenas falantes de língua portuguesa. Assim a gente consegue resolver parte do problema, mas nós precisamos desse acolhimento, e é por isso que nesse momento eu preciso fazer menção a uma grande amiga, né? Se tornou uma pessoa muito próxima a mim depois que eu vim trabalhar na CEMED, que é a professora Rosana Daza. Ela é uma venezuelana, uma professora doutora, né? Migrante, está no Brasil há torno de 15 anos, mais ou menos, salvo engano, mais ou menos isso. E ela, quando chega no Brasil, ela fala, né, que demorou 7 dias para ela chegar até Itaquiraí. E ela se estabeleceu em Dourados. E a Rosana, ela, além de participar de uma associação do NAMES Multicultural, ela é uma grande parceira nossa, porque ela tem feito trabalhos de formação continuada com esses professores, com as famílias dos migrantes. Muito bacana. Que legal. Inclusive, ela tem filhas lá no Aurora. Então, ela também tem feito ali no Aurora muitas ações voltadas para a questão do acolhimento, né, dessas crianças. E nós estamos caminhando para as nossas formações chegarem a todos os gestores, a todos os coordenadores de CEINs, como nós já fizemos neste ano, né? É importante nós falarmos também que a própria Rosana, ela cria como um objeto de seu TCC, já que ela está se formando também em letras em inglês pela UEMS, em parceria ali e orientação do professor Adilson, do professor Camilton, né? Uma cartilha de acolhimento linguístico. E essa cartilha de acolhimento linguístico nós disponibilizamos para todas as escolas da rede, para que os gestores, né, os diretores, coordenadores de CEIM, coordenadores pedagógicos, saibam lidar com aquele que está chegando. Então, legal. assim, é um passo importante. E esse passo, ele precisa chegar em todas as unidades, chegar a todos os professores. Foi muito interessante que ela passou um feedback, né? No dia que nós fizemos essa formação, falando do levantamento, né? A professora Anitta Teslaf, que está na Secretaria de Assistência Social aqui de Dourados, ela cria um relatório de levantamento de alunos migrantes internacionais aqui na rede municipal de Dourados de 2018 até 2024. Então, ela passa esses dados nessa formação e a professora Rosana vem com a prática falando em como trabalhar com essa cartilha, né, de acolhimento linguístico. E quando ela termina com as atividades práticas, os coordenadores, os diretores, assim, começam a procurá-la ali nos bastidores, pedindo para que ela faça essa formação em suas unidades, né? E eu soube que na última data da formação em serviço, né, nas escolas e nos CEINs, a Rosana conseguiu unir 3 CEINs num espaço em que atendeu em torno de 100 profissionais da educação. E agora ela vai fazer esse mesmo trabalho com as famílias desses alunos migrantes. Então, as escolas não estão preparadas, mas nós estamos caminhando para que, no futuro bem próximo, isso aconteça.
Que legal, eu quero ver essa cartilha. Nós vamos Ainda não vi. disponibilizar porque nós temos ela no formato digital também. Que legal, que legal. Eu acho que é importante o ponto que você colocou, né? Não estamos preparados, mas estamos caminhando para isso. Isso quer dizer que já estamos pensando sobre isso, né? E acho que é o primeiro passo, né? Você se disponibilizar a enxergar que existe um problema, né? Um desafio, né? Não vou pôr um problema, um desafio, Sim, um né? desafio. Que precisa do olhar, desse olhar empático, desse olhar humano, desse olhar crítico, desse olhar que precisa buscar uma solução, porque afinal as crianças precisam continuar o seu percurso em busca do conhecimento, né? Tanto é necessário que nós temos dados que em 2010 Dourados constava, nos dados de termos em torno de 16 migrantes. Hoje, em 2025, é uma população de mais de 4 mil. Então, Dourados tem esse perfil de cidade acolhedora, né? Uhum. Nós temos não somente um perfil de cidade acolhedora, mas nós temos condições de atender essas famílias, né? Esses alunos que estão chegando, né? Uhum. A nossa cidade é uma cidade agroindustrial, então essas famílias elas vêm para Dourados por conta da atratividade. Nós temos frigoríficos, nós temos, e todas as pessoas podem perceber no comércio, né, de Dourados, muitos migrantes trabalhando. Então, essas questões precisam ser levadas em consideração para que nós consigamos e continuemos a prosseguir e tratar bem esses nossos migrantes. É algo novo? Estamos no caminho? Sim, se você pensar que em 2010 nós tínhamos só 16 e agora nós Uhum. temos mais de 4 mil, né? Então, em 15 anos teve um aumento aí massivo dessa população, né? Uhum. Vinda para Dourados. E nós estamos, acho que, no caminho certo, né? Uhum. É, a gente já abordou alguns, né? Mas assim, quais seria, assim, você consegue perceber quais seriam os principais entraves assim, que as escolas encontram para matricular e manter essas crianças na escola? Veja bem, é, é Ah, importante nós falarmos aqui de uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que é de novembro de 2020, que trata do direito da matrícula dessas crianças e adolescentes imigrantes. uhum. Então, o que essa resolução prevê? Que a criança migrante, refugiada, apátrida, ela precisa ser matriculada imediatamente no sistema público brasileiro. É uma garantia que está posta no artigo 227 da Constituição. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê, né, que esse aluno seja matriculado, seja garantido a ele esse direito, né? Uhum. A LDB também tem em seus artigos aí normativas que tratam dessa matrícula. Uhum. E esse aluno, independente dele ter ou não documentação, ele precisa ser acolhido. Uhum. E aí é feito todo um trabalho com a supervisão técnica. Eu estou falando enquanto rede municipal. Sim. Uhum. Da supervisão técnica, se esse aluno... Ontem, por exemplo, nós tivemos um caso. Uhum. Né? Uma aluna migrante peruana, 9 anos, ela veio com a documentação, né? Eu tive acesso à documentação dela, né? Ela estava representada pela psicóloga da Casa da Acolhida. Uhum. E aí, em que série, né, em que ano ela seria matriculada? Então, a supervisão técnica, ela faz a análise documental, quando esse aluno migrante ele vem com o documento, faz a análise documental e aí dá um parecer para que aquela aluna seja matriculada no ano correspondente ao nível aqui no Brasil. Uhum. Pelas notas delas, que eram excelentes, inclusive, e pela análise, a gente já teve ali a ideia de que ela seria matriculada de fato no terceiro ano, correspondente ao nível escolar brasileiro e a idade dela. Mas e se esse aluno não vem com documentação, Jonas, que é o caso de muitos alunos, né? Muitos estão fugindo dos seus países, né? A Venezuela por questões políticas, enfim.
têm passado por uma situação Sim. bastante problemática. Então, muitos desses alunos, eles abandonam o seu país e vêm sem documentação. O que é feito? Precisa ser matriculado imediatamente. Ele tem o direito garantido da matrícula. E aí, e o depois? O depois é fazer uma prova de nivelamento, uma prova de classificação, que pode ser por avaliação. E esse é um dos itens bastante inéditos do nosso departamento enquanto núcleo de imigrantes. Nós não tínhamos essa prova de classificação na língua materna. E essa resolução de 2020 diz que esse aluno precisa realizar a sua prova, ele garante que o aluno realize essa prova de classificação na língua materna dele, para garantir o quê? Os aspectos linguísticos, os aspectos históricos, culturais, né? Não faz sentido, por exemplo, cobrar uma prova de nivelamento para um estudante que já chega, dependendo da situação, com uma baixa autoestima, né, por N situações, e aí ele ainda ter que passar pela barreira de realizar a prova na língua portuguesa. Tem um mito, Kátia, de que o português e o espanhol são muito parecidos. E a professora Rosana fala sobre isso. Ela, quando vem para o Brasil, ela diz que veio com aquela certeza, nossa, o português e o espanhol são muito parecidos. Nós sabemos que são línguas irmãs, né, originadas do latim, mas ela diz que foi a grande barreira dela para ela se estabelecer aqui no Brasil. Ela disse que não entendia nada do que as pessoas falavam em português e, consequentemente, as pessoas não a entendiam. Né? Então, esse aluno ele precisa ter a garantia da sua matrícula, independente de documentação ou não. Isso não é mais uma barreira para nós, né? Um entrave aqui para esses alunos se inserirem no sistema público de ensino brasileiro. Tá. Entendi. E depois a gente vai falar também sobre onde achar essas informações, caso, né, alguém ainda não saiba, né? Mas, assim, agora eu travei. Aqui. Depois a gente vai retomar isso lá no final. Penso que também é uma dificuldade para os professores, né, se adaptarem a essa realidade, né? E Sim. aqui eu queria que a gente trouxesse a nossa atenção sobre isso, né? Porque tanto a prática pedagógica, e eu falo que é uma dificuldade, porque até para atuar com os nossos alunos nativos brasileiros, vamos dizer assim, né? Nós temos defasagens na formação pedagógica, né, dos nossos professores, e a gente percebe já um desafio nisso, quanto mais lidar com essa realidade, né, e até na questão da gestão de conflitos, né, você já citou a questão do preconceito, da xenofobia e tudo mais, que acaba acontecendo tanto dos próprios profissionais, quanto entre os alunos em si, né, então talvez eu possa estar falando algo assim, né, que foi uma percepção minha, né, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, que, assim, é uma dificuldade, né, dos professores lidarem com essa situação, e como você percebe? Bom, a própria resolução que eu acabei de citar, essa de 13 de novembro de 2020, ela fala aí, um dos seus pontos principais é o direito à matrícula, a avaliação e a classificação, o acolhimento da escola, né, a acolher esse estudante, e também sobre a formação dos professores. Então, essa mesma resolução, ela enfatiza da importância da formação, da capacitação de professores, funcionários para as práticas de inclusão de alunos não brasileiros. É um desafio para o professor? É um desafio para o professor, assim como é um desafio para todos aqueles que estão recebendo alguém que não é do seu país, né? Quando nós falamos do espanhol, nós temos essa falsa impressão, essa falsa ideia de que essas línguas são muito parecidas. Mas, veja bem, no relatório do levantamento dos alunos migrantes internacionais matriculados na rede municipal de ensino, salvo engano, na página 32, era até para eu trazê-lo, né? Que tem essa versão impressa, né, que a professora Anitta me passou, mas também tem a versão digital que nós disponibilizamos para todos os CEINs e as escolas da rede. Salvo engano, na página 32, ela traz ali os dados de alunos matriculados aqui em Dourados, no município de Dourados.
E, pasmem, são mais de 21 as nacionalidades. Então, nós temos ali japoneses, italianos, alemães, norte-americanos, eh, venezuelanos, paraguaios, bolivianos, né? São todos esses últimos aí falantes de espanhol. E para cada realidade, o professor, ele vai se deparar com algo que até então é desconhecido para ele, Uhum. né? A gente percebe algumas práticas aí que a gente já soube, né? De professores que usam aplicativos, né? A tecnologia ao nosso Ajuda. favor Uhum. para, para traduzir para o aluno aquilo que ele precisa entender. Jonas, a língua portuguesa virá? Você também é professora de língua inglesa. Com o tempo, sim. Com os estudos, né? Com essa formação Uhum. acadêmica, com essa esse nosso sistema que, com o passar dos anos, a gente estudando ali e convivendo num país falante do português, que é importante essa convivência desses alunos, né? Essa interação com os alunos falantes da língua portuguesa para esses alunos migrantes, essa língua portuguesa ela virá com um tempo, mas Uhum. até esse tempo chegar, há um duro caminho a ser percorrido, né? Não é tão fácil assim. A gente, enquanto professor, nós nunca podemos esquecer o chão que nós pisamos da sala de aula e que esses desafios eles são muito mais comuns agora do que nós imaginamos. Uhum. Isso é tão interessante que eu atendi uma coordenadora de uma escola do campo em que ela me disse o seguinte, né? São dois irmãos gêmeos e são venezuelanos. E Uhum. um avançou, né, salvo engano, 15 anos, e o outro não. Uhum. O outro estava no terceiro ano e ainda não estava alfabetizado. Então ela pede socorro. E aí ela diz o seguinte: Jonas, o que eu faço com esse aluno? Essa escola, ela tem o PRA, Uhum. né? Que é um programa da recuperação da aprendizagem aí, né, para alfabetização especificamente, né? Uhum. E aí eu digo para ela com toda a certeza, sem medo de errar. E se errar também, eu falo assim, é melhor a gente pecar por excesso do que por Por falta. falta. Uhum. Eu falei, coordenadora, coloque esse aluno no PRA. Ali é a alfabetização, porque para ele não tem sentido nenhum. Ele, com a idade que tem, no meio de crianças pequenas, muito menores que ele já é um adolescente, Uhum. né? Um jovem adolescente, e a escola não tem sentido para ele, porque ele não aprende. Ela falou Uhum. assim, o que vai acontecer é que o ano passado ele desistiu. Aí eu falei, Uhum. coloca ele. E vamos com um mês aí verificar como que ele vai avançando. Então ela vai vai me mandando os feedbacks e me manda até vídeo desse aluno lendo em língua portuguesa. Ai, que legal. Então assim, naquele momento nós acolhemos. Uhum. Mas a legislação fala que não pode, né? Não pode um aluno de 15 anos, mas nós não podemos nos, a, nos ater somente naquilo que é documental e Uhum. humanitário, Sim. né? Uhum. A empatia que eu preciso ter com esse aluno, que tipo de acolhimento? Ele precisa agora desse programa de recuperação? Não mais. Por quê? Porque ele aprendeu a ler, ele Uhum. aprendeu a escrever, agora ele consegue e tem sentido no conteúdo ensinado em língua portuguesa na escola da qual ele faz parte. Uhum. Né? Então é importante, os desafios eles vêm, os professores estão aí é, com, com essa realidade em suas mãos, Uhum. uma realidade diária, e a tendência e as expectativas é de que aumente o número de imigrantes aqui em Dourados, principalmente os venezuelanos. Uhum. Então, essa realidade a gente precisa trabalhar, né? Estamos iniciando esse trabalho, estamos orientando, formações continuadas previstas aí para para os próximos meses, né? E acreditando sempre que somos capazes de vencer. Quando falo Sim. somos, falo nós, nos incluindo, né? Uhum. Enquanto professor mesmo que somos. Porque a partir do momento que o aluno está dentro da escola, ele é a nossa responsabilidade, é a Sim. nossa inteira responsabilidade. Nós Uhum. simplesmente não podemos ignorá-lo. É verdade, né? E, assim, pensando, né, nesse processo formativo que você citou, o que você destacaria, assim, como urgente na formação dos professores e dos demais profissionais ali da escola?
diante desse cenário? O que você acha que seria prioridade, vamos dizer assim, nesse momento? Olha, a valorização, né, da diversidade e o combate à discriminação. É importante fazer esse acolhimento integral, trazendo ali para os alunos brasileiros que vão receber esse colega migrante, né, é, essa, essa noção de acolhimento, né? Essa valorização. Eu sempre fiz isso com meus alunos indígenas. Alguns, eles tinham vergonha de falar. Quando eu trabalhava conteúdo variedades linguísticas, eu sempre fiz questão de valorizar e potencializar aos alunos indígenas o fato deles já serem falantes de duas línguas, a língua materna e a língua portuguesa. E na escola ainda ele aprende uma terceira língua, né? Uma língua estrangeira. De acordo com a BNCC, a língua inglesa. E então é importante nós valorizarmos, acolhermos esse aluno para nós acabarmos com essa questão do preconceito, né? Combater a discriminação, lidar com os estudantes multilingües e, nesse caso, o professor brasileiro, ele precisa ter esse conhecimento, essa noção de que nosso país ele é plurilinguístico, né? Nós precisamos também garantir aí a permanência daquilo que está na base, nessa resolução, porque também não podemos somente matricular um estudante, nós precisamos garantir. Foi uma das falas que você fez anteriormente, né? Garantir a permanência desse estudante dentro da unidade escolar. Que ele saia, se vier a sair, que sejam por questões de mudanças, né? De bairros, de cidade, né? Mas não que ele saia da escola porque ele não se sentiu acolhido. Precisamos sensibilizar, né? A turma para que seja trabalhada as questões do trauma, porque muitos alunos migrantes eles chegam na escola não é por uma ordem, um fator natural, porque ele quis, né? Porque ele foi obrigado a sair do seu país de origem também, né? Ensinar e trazer as propostas de recursos culturais, né? Intercultural, linguisticamente falando aí também, né? Nós temos músicas que podemos inserir esses estudantes. Uma das propostas que a professora Rosana estava fazendo no Aurora, que eu achei bastante interessante, é algo simples, mas que de alguma maneira demonstra o acolhimento por parte dos brasileiros, de nós brasileiros, né? Ela estava fazendo cartazes multilingües, bilíngues ou multilingües. Eu acho mais interessante fazer multilingües. É uma escola que tem estudante guarani. Por que não convidá-lo para produzir ali, cozinha, cocina e escrever também em guarani, em tereno, kaiowá, né? A secretaria, a biblioteca escolar, né? O banheiro. Então são cartazes, são ações que parece muito simples, mas que englobam a todos os estudantes, fazem com que os alunos interajam entre si e demonstra essa nossa preocupação com aquele que está chegando. É legal você chegar num lugar e saber que você está sendo bem acolhido, né? Então é essa a importância. Esses são um dos desafios que eu acredito que serão urgentes que os professores façam, mas acima de tudo, pessoal, as formações continuadas estão aí, né? Façam. Tem cursos que eu mesmo já fiz na plataforma Avamec, são cursos gratuitos, tem lá português como língua de acolhimento, foi um dos cursos que eu fiz, que eu achei muito bacana, e que nos dá uma orientação em como acolher esses estudantes. Essa busca constante pelo aprendizado, pela necessidade de aprender, de ensinar, quem sabe aprender um segundo idioma, um terceiro idioma. Nós temos aí institutos federais, a Universidade Federal, a própria UEMS, né, que oferecem cursos gratuitos para aqueles que estão interessados. Inclusive, a UEMS, o curso de Letras Espanhol da UEMS está oferecendo, eu divulguei em alguns grupos, aí o curso de espanhol para aqueles que têm interesse em aprender. Tudo gratuitamente. Então, é um momento também em que nós não podemos, enquanto profissionais, cruzarmos os braços e acharmos que vamos resolver se nós também não avançarmos para águas mais profundas. É preciso a gente
nos formar e formar os nossos estudantes, os brasileiros, para atender bem aqueles que estão chegando. Uhum. Não dá para fingir que não está vendo, né? Não dá, não dá. Está Porque aí, está está aí, posto está e é uma posto. realidade que nós precisamos enfrentar. Exatamente, né? E assim, como você já falou, é uma coisa que além da frequência, o fluxo nos próximos anos a tendência é aumentar, né? Olha, Kátia, foi bom você falar sobre isso, essa questão do fluxo, que Dourados ele está numa posição de vanguarda. Por quê? E aí eu preciso falar de duas pessoas aqui que eu também tenho muita admiração, né? Que é o professor Arthur Bazotto. Ele é professor ali do curso de Relações Internacionais da UFGD, né? E ele é representante da Universidade Federal no Comitê Estadual para Refugiados, né? Que é o CERMA, né? Uhum. Então, o governo do estado, 2017, 2018, ele cria esse comitê devido já à necessidade desses alunos, dessa população migrante que está chegando, não somente os alunos, mas suas famílias também. E o professor Hermes Moreira Júnior, que atualmente ele é diretor da Faculdade de Direito e também das Relações Internacionais, que estão à frente aí do Comitê Estadual e também à frente do Comitê Municipal, que é um dado bastante importante que eu preciso falar, né? O prefeito Marçal Filho, ele cria agora um decreto número 246, agora no dia 9 de maio de 2025, né, e institui o comitê, que é o COMIRA, o Comitê Municipal de Refugiantes, Imigrantes Apátridas, né? Uhum. E esse comitê tem a função de um trabalho intersetorial, já que todas as secretarias municipais, né, e aí Ministério Público, do Trabalho também, Polícia, Guarda Municipal, todos estão envolvidos e a sociedade civil também, já para tentar fazer com que nós tenhamos esse olhar sensível para o acolhimento e também tenhamos políticas públicas para a implantação de medidas de acolhimento linguístico para essas pessoas que estão chegando. Não somente linguístico, mas humanitário, enfim, o trabalho, né? Então, há uma preocupação. Dourados está se preparando justamente porque já sabe que esse fluxo migratório tem a tendência a crescer. Não vai parar. Né? Então, a nossa cidade ela está se preparando aí, e aí eu coloco a Shirley, que é assistente social, como alguém que é muito comprometida, né? Inclusive o comitê municipal ele é regido coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com os outros órgãos intersetoriais aí do poder público e também da sociedade civil. Eu até já ia passar, né, para a parte em que a gente fala das práticas exitosas que você talvez tenha, né? Porque você já citou algumas, né? A professora Rosana lá na Escola Aurora, tem o comitê, né? Tem a universidade envolvida e ofertando ali cursos, né, para a população de forma geral e também para os professores, né? E então, você tem mais alguma ação que você acredita que seja importante a gente destacar, né? Alguma experiência que você acredita que tem sido positiva, assim, né? Em relação aos estudantes migrantes? Você quer falar mais um pouco sobre essas que você já falou também? Nós chegamos aqui na Secretaria Municipal de Educação finalzinho de janeiro, né? E aí você vem com essa perspectiva e você chega lá e fala assim, ó, toma que o filho é teu. Então você vai ser coordenador do núcleo de língua portuguesa, das escolas do campo, tá aqui dos migrantes, as relações étnico-raciais também, e aí você começa então a buscar mecanismo para fazer com que a máquina funcione. E aí é impossível a gente fazer algo sozinho, né? Nesse mundo nós nunca somos autossuficientes ou somos exclusivos, a gente vai buscar parcerias. E aí eu volto a falar da professora Rosana. Conversando com a Anitta, né, que está na Secretaria de Assistência Social, com a Anália também, que é assistente social ali da CEMED, né, que já estavam fazendo levantamentos em relação ao ano passado, nós contactamos a Rosana, e é nesse contexto que eu a conheço, para entendermos um pouquinho melhor sobre a cartilha de acolhimento que estava sendo produzida, né,
para buscarmos caminhos ali, possibilidades para a prova de nivelamento, né, na língua materna. E aí nós propusemos um evento grandioso que aconteceu na Câmara, que foi o Acolhe Eduque. Então nós tivemos ali a iniciativa da Câmara Municipal, da Secretaria Municipal de Educação, a DUNAMES, Associação dos Migrantes Venezuelanos, né, representado e muito bem representado pela professora Rosana, o Hermes, como representante da UFGD, da professora Edilane, também o Arthur, né, eles participam desse movimento e ali nós começamos então a fazer um trabalho de conscientização. São práticas exitosas, porque nós apresentamos uma cartilha, posteriormente nós damos formações de como essa cartilha pode ser trabalhada, de forma a acolher os nossos alunos, os familiares desses alunos também. Nós fazemos a entrega simbólica das avaliações de classificação em língua espanhola, que até então não tinha, e o fato de não ter, os nossos estudantes, eles tinham um fracasso escolar mais evidenciado, porque a prova era toda aplicada em língua portuguesa. Então nós ajustamos esses detalhes e agora nós estamos com um projeto de leitura que passará ainda pela apreciação do secretário de Educação, né, o professor Nilson. E assim que ele for avaliado, né, nós queremos estabelecer aí um programa de leitura para toda a rede municipal. E dentro desse programa de leitura, nós contemplamos ali, nós damos uma atenção para os alunos migrantes também, em busca de obras bilíngues. Ou até mesmo monolíngues, trazer aí obras em espanhol, né? No próprio inglês, né? Mas obras bilíngues que nós temos aqui informações, né? Que nós temos a professora nossa da rede municipal, ela é professora de apoio lá na escola Vermar Gonçalves Torres, né? Adriana Bozeto, e ela cria um livro ali bilíngue muito interessante, é voltado para o público infantil, que se chama Sol de Pirim Pim Pim. E tem a psicóloga também aqui de Dourados, que está atuando ali no fórum, que ela cria um outro livro também bilíngue, né? Ela é a Cláudia Aguiar, e ela tem o título da obra como Monstro é Monstro, Medo é Medo. Né? Ela vai trabalhar ali na temática desse livro a criança na separação conjugal. Então, são obras daqui, de autores daqui de Dourados, e nós queremos fazer com que esse nosso projeto de leitura, ela abrace a todos. Nós conversamos com o departamento de núcleo indígena também, lá no nosso departamento de ensino, para que as obras indígenas também, na língua materna, né, sejam colocadas ali, evidenciadas, para que nós não percamos aí essa identidade. A identidade linguística. Nós não queremos que aquele nosso aluno migrante que chega ao Brasil, ele perca a sua identidade linguística. Não. Nós queremos que ele some a língua portuguesa. Então, acredito que serão práticas exitosas, já que nós deixaremos para o nosso aluno que está chegando, para o indígena que aqui está, para aquele que está chegando, olha, nós estamos preocupados com você também. Veja bem, aqui nós temos uma obra bilíngue, né, em português e espanhol. Olha que legal esse aluno poder ler ali na sua língua espanhola e fazer o comparativo ali com a língua portuguesa. De alguma maneira, ele vai estar mantendo a sua identidade linguística e também aprendendo ali a língua portuguesa. Então, são práticas que nós vamos, ao longo desses meses aí, instituir dentro da nossa rede. As formações continuadas, elas vão continuar acontecendo a fim de atender melhor esses professores, né, nas suas práticas pedagógicas. É importante dizer também que nós estamos ali, enquanto núcleo, enquanto departamento, dispostos a ajudar. Nós sabemos de tudo? Não, mas nós podemos ter o caminho. E por que é importante eu falar do comitê? Porque o comitê municipal, já que é um órgão intersetorial, temos ali profissionais, né, atuantes em várias esferas da sociedade. Então, alguma coisa que eu não puder ajudar, eu sei a quem recorrer. Né? É uma forma de nós atendermos o nosso aluno, né, as famílias migrantes,
na sua totalidade. Sim. Enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que estão chegando aqui. Uhum. Falar assim, olha, nós aqui de Dourados, nós estamos de braços abertos para acolhê-los. Legal, que bacana. Muitas informações que, assim, para mim mesmo, estando inserida ali na gestão agora, recente, né, que eu voltei para a secretaria, não estavam evidentes, né? Então, olha que interessante, que bacana. E esse é o propósito do podcast, né? A gente trazer aos nossos olhos a reflexão para coisas que às vezes passam batido ali no cotidiano, mas que fazem parte da nossa realidade e que a gente precisa olhar, né? A gente precisa. Está aí e às vezes a gente não se dá conta, né? Agora falando contigo aqui, eu mesmo percebo que em poucos meses a gente tem avançado, né? É um apoio, é um trabalho que se inicia. O comitê foi criado agora, instituído em maio, mas juntamente com ele, o núcleo de imigrantes também nessa gestão inicia com mais ênfase, com mais ativo. Porém, nós estamos iniciando. Sim. É um processo que demorará, mas tenho certeza que trarão muitos frutos. Que bom. Agora pensando talvez ali numa questão mais prática da coisa, como você acha que a escola pode se organizar assim para acolher melhor as famílias de forma humanizada, para se envolver com a comunidade, né? E essas famílias aí dos imigrantes. Uma desse melhor acolhimento é a formação, sem dúvida. Quando você tem uma formação, você consegue ter mais sensibilidade. E aí eu penso numa outra questão que é bastante importante, que eu vejo que é a questão da empatia, né? Essa palavra empatia, se colocar no lugar do outro, né? Às vezes uma mãe migrante, ela que não domina o português, aquela que está chegando, ela vai até a secretaria da escola, né? E às vezes ela vai falar e as pessoas que ali estão não têm esse conhecimento para atender, né? O conhecimento linguístico. Mas é preciso ter calma, respirar e ter a empatia no sentido de me colocar no lugar do outro. Essa é uma das questões que precisam serem trabalhadas. Uma outra que eu acho muito importante e nós colocarmos aqui é o preconceito. O que é o preconceito? No seu sentido amplo, né, buscarmos lá no dicionário, nós vamos ver que o preconceito é você conceituar previamente alguém por conta do modo de falar, de vestir, por conta da cor, né, da religião. Então, nós acabarmos com a questão do preconceito, né? Porque é venezuelano, argentino, paraguaio, boliviano, italiano, alemão, porque isso ou porque aquilo. Nós precisamos acabar com essas barreiras, né? Nós precisamos entender que ali eu estou diante de um ser humano. Acabou com isso, me coloco no lugar desse ser humano. Entra a empatia. A partir daí, tudo é possível. Eu estava falando com uma colega minha de Itaporã e ela passou por uma situação bastante dramática. O filho está nos Estados Unidos e ele, na época da Covid, salvo engano, ele foi acometido de uma doença assim, que aparentemente era muito grave. E ela teve que ir às pressas para os Estados Unidos. E a gente conversando sobre essa questão do acolhimento, né? Ela disse assim, Jonas, uma das ferramentas que me salvou foi a tecnologia. Por quê? Porque eu chego lá desesperada com meu marido, né? Até então as informações que eu tinha de que o meu filho não sobreviveria. E eu não sabia falar uma palavra, eu não chego a passeio, eu queria ter ido lá a primeira vez, a passeio. Então o meu emocional já estava bastante abalado. E aí tudo que eu precisava fazer, eu utilizei um aplicativo para eu falar e aí para eles ouvirem em inglês e vice-versa, porque senão eu não conseguiria ter nenhuma informação e algo resolutivo. Então, a partir dessas experiências,
a gente pode repensar a nossa prática aqui enquanto cidadãos. As pessoas que estão chegando, será que elas também não estão com esse emocional abalado? E aí, frases do tipo, nossa, eu estou com um estudante lá, migrante de tal país, que eu não entendo nada, não escreve nada, escreve tudo errado, né? Fala que eu não entendo nada, então vamos acabar com essa barreira, né? Esse preconceito, e a partir daí, então, estabelecer uma política mais humanizada, mais empática, né? Que as coisas começarão a fluir. A gente precisa entender o que eu já disse anteriormente. Nós não estamos sozinhos. Nós não fazemos nada sozinhos. Mas nós podemos também, quando nós temos um limão, o que eu vou fazer com esse limão? Eu posso azedar a vida de alguém, ou eu posso espremê-lo e fazer um suco delicioso, saboroso, gelado, né? Bem gostoso, para compartilhar com outras pessoas. Eu sou dessa perspectiva, desse pensamento. Nós estamos aqui para vivermos em sociedade e vivermos bem. Desafios nós temos, teremos, e quando as responsabilidades recaem sobre nós, nós precisamos dar conta. É assim na casa, né, na família, as responsabilidades chegam, quem é mãe, quem é pai, tem que resolver. No trabalho, elas chegam, aí eu assumi nessa posição de estar nesse momento ocupando esse espaço que eu ocupo, né, que eu estou ocupando, porque eu sou professor, né? Essa é a minha formação, esse é o meu trabalho. Então, nesse momento, eu preciso ocupar bem esse espaço. Quando eu estou dentro da sala de aula, eu preciso ocupar bem esse espaço. Olha que interessante. Ontem eu estava caminhando, né, levei meus filhos na pracinha aqui para brincar, né, andar de bicicleta, enfim. E aí eu encontro 2 alunos indígenas. Eles me encontram, aliás. E aí eles vêm, professor, dê um abraço. Fiquei sabendo que o senhor saiu lá da Escola Antônio João. A Escola Antônio João é a rede estadual em Itaporã, onde era a minha lotação. E aí que foi meu aluno do 3º ano passado, né, eu pergunto como eles estão, um está fazendo educação física, né, e o Igor, ele me diz o seguinte, eu falei o nome, né, esse aluno me diz o seguinte, professor, eu não tive tempo de te agradecer, né, pelas aulas de língua portuguesa, o 3º ano, pelas aulas de redação, mas esse é o momento, o senhor está aqui, eu tirei 800 pontos na redação do Enem e eu estou cursando a engenharia. Então, isso é motivo de muita alegria. Eu preciso ser resolutivo e entender que quando o problema, não é o problema, aliás, quando a responsabilidade recai sobre mim no espaço que eu estou ocupando, eu preciso resolver. Né? Então, gestores, coordenadores, professores, o aluno chegou até a sua escola, professor, meu colega professor, chegou até a sua sala, ele é sua responsabilidade. Ele precisa ser atendido, e atendido de forma humanizada, né? Seja em quaisquer espaço, dentro da escola, na unidade básica de saúde, nos espaços sociais, né? Na igreja, enfim. Nós temos ferramentas. E esses migrantes, aí eu preciso falar outras questões exitosas, né? Voltadas para o acolhimento. Não podemos deixar de citar uma das ações que eu vejo como exitosas, que é a UEMS. O programa UEMS Acolhe, né? O programa UEMS Acolhe tem aí cursos de língua portuguesa de maneira voluntária, gratuita, atendendo às quartas e domingos pessoas, né? De outras nacionalidades, sobretudo os falantes aí de espanhol, com atividades aí em igrejas, em órgãos, em instituições que cedem os seus espaços para que essas pessoas tenham aulas gratuitas e se insiram de fato, linguisticamente falando também, dentro da nossa cidade de Dourados. Então nós temos práticas exitosas, nós enquanto secretaria vamos continuar buscando ferramentas e mecanismos para que nós também tenhamos um trabalho exitoso, assim como cada órgão tem desempenhado bem o seu papel. Um dos exemplos que eu já citei e cito novamente também é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ótimo. Então, chegando assim ao final do nosso episódio, com gostinho de quero mais, né? E você citou várias pessoas que talvez a gente possa, em outro momento, trazer aqui e continuar, né? Uma discussão, eu são acho pessoas que... assim, que eu tenho muita admiração e que estão à frente aí
dessa temática também há muito mais tempo que eu, né? Eu estou chegando agora, engatinhando, a gente participa aí dos comitês, né, dessas reuniões, mas estou no momento que eu estou mais ouvindo, né? Tanto que quando eu fui convidado, eu fiquei um pouco apreensivo, eu falei, mas eu consigo falar sobre isso aqui, eu já tenho argumentos para falar sobre determinados assuntos, né? E assim, o convite foi feito porque a gente quer, não talvez aprofundar nesse primeiro momento, mas ter essa percepção mesmo para que o professor, né, que é um professor que está aqui conversando comigo, né, Sim. que passou pela mesma coisa que eu passei, que talvez não viu, assim como eu não vi, depois de uma experiência, né, teve essa percepção e foi atrás, né, de caminhos, né, e aí eu queria falar sobre isso também, onde que o professor, o gestor, pode encontrar talvez mais material sobre isso, mais informações sobre isso, né, se você poderia assim, dar uma dica prática, né, para esse professor que está vivendo isso agora, né, qual seria, onde que ele buscaria informações? Das ferramentas que estão aí, né, hoje a internet está a nosso serviço, a tecnologia, então tem como nós estudarmos de casa, né? O portal, né, do MEC, com o programa Ava MEC, tem ali cursos voltados para essa questão dos migrantes, né? O próprio curso que eu disse que fiz, e aconselho quem puder fazer, é o português como língua de acolhimento, né, para pessoas migrantes que estão chegando. Nós orientamos também que quando nós tivermos formações específicas voltadas para a área aí de acolhimento, né, de estudantes migrantes, que participem, né, que se inscrevam. A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Ensino, tem feito excelentes cursos, né? Nós temos uma rede ali de colegas nossos, cada um no seu setor, que tem se desdobrado para garantir a formação continuada e em serviço para todos os profissionais. De uma coisa eu tenho certeza, o professor da rede municipal, ele está bem assistido com formações. Então, buscar essas ferramentas que estão aí disponíveis, na maioria das vezes, né, gratuitamente, e também nos colocar à disposição. Caso surja alguma demanda que você não saiba como resolver, não vou dizer que talvez eu consiga, mas nós estamos lá à disposição para ajudar. Se nós não conseguirmos resolver o problema que chegar até nós vamos buscar mecanismo para resolvê-lo. Então, professor, gestor, não tenha medo, né? Se tiver uma situação que pareça ser difícil, compartilhe, né? O nosso objetivo também é demonstrar que vocês não estão sós. Mas, acima de tudo, busquem essas formações, busquem aí se capacitarem, né? Para atender essa nova demanda. E eu falo, Kátia, assim, com toda a esperança, né? Você da área do inglês, não vai brigar comigo, tá? O nosso sonho para médio, longo prazo é de que a língua espanhola também seja implantada, não em detrimento ao inglês, não é isso, não é tirar a língua inglesa. Se nós pegarmos aí as matrizes curriculares de países desenvolvidos, eles têm no mínimo 2 línguas estrangeiras, né? Então, não faz muito sentido nós ainda não colocarmos a língua espanhola nesse contexto de língua estrangeira nas escolas brasileiras, tendo em vista que o nosso país aqui ele é vizinho de todos os países latino-americanos, ou seja, todos da mesma vertente latina, né, falantes aí do espanhol. Então, é importantíssimo nós somarmos junto ao inglês também o espanhol. Fica aí um apelo, né? O que depender de nós, no momento certo a gente vai brigar, né? Brigar no bom sentido para que isso aconteça. E apesar de ser da língua inglesa, eu sou uma defensora disso, porque exatamente por trabalhar com os conhecimentos linguísticos, né? A gente sabe de todas as barreiras, de toda a dificuldade que é aprender uma outra língua e também de toda a liberdade que você ganha ao aprender uma outra língua, né? Quando você se apropria de outra língua.
e desenvolve, né? Então, assim, até conversando lá no departamento um dia com uma colega nossa, né? Eu falei, insere aí em aula de língua inglesa aí também, né? Nesse projeto que vocês estão falando. E, Sim. né? Aí ela Aham. falou, não sei o quê, porque tem que ser espanhol. E eu brincando, falei, não, meu sonho também né? Que a rede de ensino, né, do nosso município e do nosso país oferte as duas línguas, exatamente por conta disso. E outras, né? Quantas puder. Quantas puderem. Porque é um país que se preze, que queira desenvolver, ele precisa, né, fazer isso, porque quando você não tem a barreira linguística, você constrói muito mais, né? Usando seu exemplo ali do limão, né? Uhum. Se oferecer uma limonada e em contato com o outro, talvez saia uma torta de limão a partir dali, Exatamente. Olha só as não é? possibilidades, né? Quantas possibilidades que nós podemos fazer aí, ao invés de nós azedarmos a nossa vida, vamos fazer um suco, uma torta de limão, né? Uhum. Enfim. Então, a partir daquilo que eu oferto, né, e no contato com o outro, o ser humano vai se desenvolvendo, nós vamos tendo outras ideias e conseguindo, né, transpor as barreiras que às vezes nos separam e nessa troca a gente consegue diminuir, né, essas barreiras. A proposta do nosso podcast, professor, é que assim, a gente pense os desafios de forma leve e humanizada. E eu acho que assim, na abordagem de tudo que a gente conversou aqui, isso ficou bem claro, ficou bem evidente. Agradeço assim, por você ter se disponibilizado para isso, né? São muitos desafios que envolvem a educação, né? E às vezes isso, dependendo da forma como é tratado, né, acaba tornando-se um peso maior para o professor. E a Sim. ideia não é essa, a ideia é que a gente realmente, primeiro, chame aquilo que é nossa responsabilidade, a gente chame para nós, né? Porque é nossa responsabilidade, como você disse, né? Trouxe, está ali na nossa frente, é nossa responsabilidade, a gente precisa resolver, mas também, ao mesmo tempo, de se sentir acolhido no sentido de não estou sozinho, tem toda uma equipe, tem pessoas, tem estudos, tem várias pessoas, não só da educação, mas de outras áreas também olhando para essa situação. É Né? intersetorial. Tem Uhum. muita gente envolvida aí a fim de dirimir quaisquer problemas, não sei se poderíamos chamar de problemas, ou pelo menos Desafios, né? desafios Uhum. é, inerentes aí a essa questão dos migrantes, né? Uhum. Nós temos uma rede de apoio bastante solícita e engajada aqui em Dourados. Ai, que bom. E assim, vou te dar um desafio agora, né? Se você pudesse dizer uma coisa para todos os professores que vão ouvir esse episódio, o que seria? E aí, pensando no professor Jonas, falando com professores do Brasil, né? O que você pensaria e que você poderia dizer para eles que você acha que seria o mais importante de tudo que a gente conversou? Professores, meus caros colegas, né? Tenham paciência. O nosso trabalho, ele é um trabalho desafiador, é um trabalho constante, diário, que exige muito de cada um de nós, mas agir com paciência nos levará a sermos prudentes nas nossas ações. Nós não somos a profissão que vai resolver todos os problemas do mundo. Às vezes, muitas demandas recaem sobre os nossos ombros e nós muitas vezes nos sentimos incapazes, né, para resolver determinada situação, determinada circunstância que nos aparece. Mas nós, com essa paciência, com esse dispor a estar com o outro, a compartilhar as nossas demandas, os nossos problemas, né, os nossos desafios, a bagagem vai ficar mais leve, eu tenho certeza. Trabalhar com a linguagem, né, com o outro, é uma relação, é um trabalho muito gostoso, é uma relação muito bonita, né, a interação, né, pela linguagem. Olha, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é em língua portuguesa, mas nós estamos construindo limonadas, tortas de limão, construindo pontes e não barreiras. Então, busque ajuda, compartilhe os seus desafios, né? As pessoas estão aí, a tecnologia está aí ao nosso favor também, de uma maneira bastante madura. Se nós utilizarmos as ferramentas digitais a nosso favor, nós também
conseguiremos aí vencer os nossos desafios. Precisa ter ideias mirabolantes, né? Algo que seja muito grandioso? Não. Às vezes aquele trabalho simples, mas feito de uma maneira responsável, como o exemplo que eu disse, né? De levar um menino de 15 anos, um adolescente de 15 anos para as aulas de reforço, né? É um trabalho mirabolante? Não. É um trabalho simples, mas que surte numa prática exitosa, num sucesso. Então, não se preocupar, não sofrer, ter esperança e buscar essa ajuda, esse auxílio para nós vencermos aí os nossos desafios. É isso. Agradeço imensamente, professor Jonas, por ter aceitado o nosso convite de vir aqui. Foi um bate-papo, assim, pelo menos para mim, foi muito legal, muito bacana. Me trouxe à reflexão algumas coisas também que eu também preciso melhorar agora na minha prática e ir atrás de informações, né? Fica aberto o convite para você voltar mais vezes e trazer convidados, se você quiser, Sim. tá? E aí fica um espaço, se você quiser falar de alguma ação, algum projeto que você queira dizer nesse momento, se não quiser também nesse momento, em outro momento, né? Sim. E suas palavras finais aí. As minhas palavras finais é de agradecimento. Né? Agradecer por essa oportunidade, agradecer por você enxergar em mim também essa pessoa que poderia falar, né? Algo que fosse construtivo para outras pessoas, né? Uma responsabilidade muito grande quando você abre um espaço para uma pessoa falar para tantas outras que vão ouvir esse podcast. Então, a palavra é gratidão. E que mais pessoas utilizem esse espaço aqui também para trazerem aí suas práticas, os seus desafios e compartilhar ações que nós realizamos no nosso dia a dia que, por mais que sejam simples do nosso ponto de vista, pode garantir e deixar uma marca positiva no outro, naquele que vai nos ouvir. Então, muito obrigado. Eu espero voltar, né, quando receber outros convites para participar. Quem sabe trazer aí também colegas citados aqui por mim para falarem um pouquinho também dessas práticas que estão sendo feitas aqui em Dourados. Kátia, muito obrigado e foi uma alegria muito grande. Eu cheguei um pouco tenso, mas agora eu estou bem mais tranquilo. Gente, não é tão desafiador assim, tá? É só a gente ter segurança naquilo que nós vamos falar. E a gente fica, é um projeto novo também, né? É um sonho tirado do papel esse podcast, que às vezes a gente vai adiando por medo, né? Sim. Mas no fim não era um bicho tão grande assim, né, professor? Não era tão grande assim. Muito obrigada, viu? Essa conversa nos lembra que a escola, antes de tudo, é um lugar de acolhimento e de construção de cidadania, né? Se você conhece alguma história, alguma experiência, você pode colocar nos comentários desse vídeo, pode nos seguir lá nas redes sociais, @Trilha do Mestre Podcast, comentar. Mais pra frente a gente vai ter algumas postagens sobre o assunto também. Você pode estar mandando para os professores aí, para a comunidade escolar. E eles podem estar refletindo sobre esse assunto também, interagindo conosco, sugerindo temas, né? Algumas dificuldades que talvez aí na sua comunidade escolar você tenha enfrentado. E isso vai ajudando a gente também a definir os próximos episódios, definir os convidados, né? E saber quais são as aflições aí, as angústias e as felicidades que os professores que acompanham o nosso podcast estão passando. E o nosso objetivo é esse, é compartilhar, é conversar, é refletir sobre tudo e sobre a vida dos nossos professores, sobre os desafios, sobre as alegrias. E entre quadros e caos, a gente já falou, né, em alguns episódios sobre isso, né? Nós temos muito o que falar. Então, você que nos segue, ativa aí o sininho para você receber as notificações dos próximos episódios e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E até o nosso próximo episódio do podcast Trilha do Mestre. Tchau, tchau.